Vasco entra em acordo com o Atlético Paranaense por dívida de Hugo Moura, que deve ficar em definitivo no clube. Vamos falar também sobre o processo de preparação do Vasco. O clube teve 2 desfalques na semana de treinamentos devido à data FIFA. Também vamos falar sobre o goleiro Kehler. Nem estreou no profissional e deve deixar o Vasco sem ter jogado uma partida sequer oficial pelo clube. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentário Vascaíno. Você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno. Salve, minha galera do Comentário. Saudações vascaínas. Estamos entrando no ar. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário. Muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Já te convido a se inscrever. Muito obrigado. Chegamos aos 14 mil inscritos, graças a vocês. Então, agradeço imensamente a audiência de todos vocês. E olha, vamos falar de Vasco a partir de agora. Vamos trazer as informações do Gigante da Colina. Mas antes de trazer as informações, falar uma coisa. A gente falou de Aleph Manga ontem, e aí teve muita gente que falou, é mentira, isso e aquilo. Foi, inclusive, uma fonte da galera do Cobertura Carioca. Um abraço para a rapaziada do Cobertura Carioca. E agora há pouco, a Nadia Mawad, que trabalha na Globo, no GE, trouxe uma matéria interessante e conversou com o Aleph Manga, que falou o seguinte, que o Campeonato Brasileiro está para acabar, né, o da Série A, então pode acontecer muitas novidades daqui para frente na carreira dele. E disse que está feliz pelo interesse do Vasco. Diz que o Vasco tem uma torcida apaixonada e é gigantesco, mas diz que deixou isso das negociações com os representantes dele. Diz que está focado e fazendo os treinos no dia a dia para ver o que é que Deus tem para o futuro dele. E também falou que já jogava no Volta Redonda e a galera do Vasco acompanhava e que vai esperar que os representantes estão fazendo e que eles tenham contato direto para quem sabe que possa ser no Vasco ou em outro clube da Série A, mas ele fica muito feliz em receber essa notícia sobre o interesse do Vasco da Gama. Foi a informação aí do nosso querido Aleph Manga, a Nadia Mawad. E aí, será que Aleph Manga vai pintar no Vasco? Será que é somente uma especulação? Enfim, o jogador já falou sobre isso aí na entrevista à Nadia. Falando também de futuro, é que tem gente que vai deixar o Vasco. E aí é curioso, né? O goleiro Kehler sem fazer uma partida oficial pelo Vasco. E vocês lembram que eu já falei aqui com vocês, inclusive no ano passado, que a posição mais ingrata é você ser reserva do Verrete e ser reserva do Léo Jardim. Por quê? Porque os dois não saem, cara. E o Kehler tá no Vasco desde o início do Campeonato Brasileiro e nem sequer jogou uma partida oficial pelo Vasco. O Kehler já machucou, já teve que passar por essa situação no joelho, artroscopia, mas não jogou. E vai deixar o Vasco muito provavelmente, porque o Vasco teria que fazer um investimento grande no goleiro. E, olhando o histórico, não seria interessante para o Vasco ter um goleiro de alto custo, já que o seu titular quase não sai do time. Então, o Kehler muito provavelmente não continuará no Vasco devido a essa situação aí envolvendo a não utilização que pode ser devolvida ao Inter nos próximos dias. E falando sobre preparação, o Vasco da Gama passou a preparação sem ter os seus principais jogadores, né? Por exemplo, o Ryan estava com a seleção sub-20. Inclusive, o Ryan enfrentou a equipe do Vasco sub-20, venceu por 9-0, né? A seleção brasileira. Inclusive, Ryan fez 2 gols, né? Marcou 2 gols na partida da seleção brasileira contra a equipe do Vasco Sub-20. O jogo foi no CT, na Granja Comari, e ele será esperado para quarta-feira treinar com a equipe do Vasco. Outra questão também, outro jogador que ficou de fora dos treinamentos e que também é esperado para ver se consegue treinar pelo menos nessa quarta-feira é o Puma Rodrigues. Ele joga nesta terça-feira na Arena Fonte Nova, e aí o Vasco treina quarta, né? E aí entra em regime de concentração para saber se Puma Rodrigues terá condições de pelo menos treinar.
porque ele tá no Brasil, né? Então ele vai viajar da Bahia para o Rio de Janeiro assim que terminar o jogo contra a equipe da seleção, contra a seleção brasileira, jogo que acontece nesta quinta-feira. Aí sim o Vasco vai ter um grupo completo. Para quem não sabe, o Vasco treinou com um grupo sem Ryan e sem Puma Rodrigues, porque ambos estavam nas suas seleções. E aí, gente, falando de dívida, né? O Vasco teve um problema aí recente com o Atlético Paranaense. Por quê? Porque o Vasco fez aquele contrato, porque a janela já estava se fechando, e aí para você fazer uma transferência seria mais difícil. Então, o Vasco fez um empréstimo pelo Hugo Moura. E aí, se o Hugo Moura batesse 5 jogos relacionados, ele seria comprado pelo Vasco. E a informação que a gente tem do nosso amigo aí, o Vinícius Araújo, é que o Vasco entrou em um acordo pelo Hugo Moura, para a compra do Hugo Moura, e o clube reconheceu o débito com o Atlético Paranaense, no valor de R$ 1.816.745,97, referente ao empréstimo do jogador. R$ 1.500.000 foi o valor da cessão temporária, e o restante é multas por inadimplência. O clube já efetuou um pagamento de R$ 545.968,76, e o restante do valor será pago em 6 parcelas. Segundo o Vinícius, Hugo Moura recebe R$ 150 mil no Vasco. O contrato com o volante previa uma obrigação de compra, como eu trouxe, né? Se o jogador fosse relacionado em mais de 5 partidas. Essa meta foi batida logo inicialmente. O Vasco deve efetuar o pagamento referente à aquisição, em definitivo, em 12 parcelas de cerca de 833 mil. A primeira parcela deve ser paga até dia 25 de janeiro de 2025. O restante das parcelas vence todo dia 25 de cada mês, menos em dezembro, que vencerá no dia 20. E o Vasco ficará com 100% dos direitos de Hugo Moura, aí juntamente com o Atlético Paranaense. E é isso, né? Infelizmente, convivendo com dívidas, a gente já estava convivendo com dívidas até com a 77, né? A 77 falhou muito em pagamentos. E é isso, o Vasco chegou a um acordo aí com o Atlético Paranaense para que seja pago esse empréstimo mais cessão, mais compra dos 100% dos direitos do Hugo Moura. Então é isso, gente. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pelos 14 mil inscritos. A gente bate uma marca muito interessante. Agradecemos imensamente a vocês. Chegou muita gente nos últimos dias. Já digo que aqui é um canal onde você tem análise, informação, tudo tá sobre o Vasco aqui. E agradeço demais pela preferência e por cada dia nos fazer crescer ainda mais nessa plataforma. Tamo junto. Até a próxima. Saudações vascaínas e valeu!